Cuidar da casa dá muito trabalho. Serviço doméstico não tem fim. Quem nunca falou ou ouviu alguma dessas frases? O motivo é porque o trabalho no lar é um trabalho que está atrelado à vida. E assim como a vida, que é constante, que é vibrante, o serviço no lar também o é. Bom, e além disso, para ampliar esse cenário, nós mulheres não recebemos muito preparo para essas demandas. Vocês concordam? Meu nome é Vitória Moura, eu sou uma mulher dos anos 90. E eu me casei com 22 anos e eu achei que eu tiraria de letra o serviço no lar, porque eu sabia cozinhar, eu precisei ajudar minha mãe, que ficou doente durante a minha adolescência. Mas mesmo assim, a verdade é que eu tive muitas dificuldades. E em meio a essas dificuldades eu comecei a buscar ajuda. Eu queria cuidar bem da minha casa, eu havia entendido que cuidar do lar era algo importante, que a glória do Senhor estava envolvida nisso. Eu havia me convertido ao Evangelho e eu queria ser uma boa dona de casa. Independentemente de trabalhar fora ou não, eu queria conseguir administrar bem o meu lar, entender as minhas demandas. Foi então que eu comecei a buscar ajuda. Cheguei até a fazer um curso online, mas que não me ajudou muita coisa. Até que um belo dia eu escutei falar nos métodos. Você já ouviu falar em métodos que podem te ajudar no seu serviço doméstico? Um método não é nenhum milagre, gente. Pensa no método como uma ferramenta. Vamos supor que você tenha que furar a sua parede. Se você tem uma furadeira, esse serviço vai ser muito mais fácil. Se você não tem ferramenta nenhuma, você até pode conseguir, mas vai ser muito mais trabalhoso, você concorda? Então, os métodos, eles são um caminho. Eles são uma maneira, um como, que vai nos ajudar a desempenhar melhor aquele serviço que nós continuaremos tendo que fazer. O método, ele não faz com que o trabalho no lar desapareça, mas ele me ajuda a administrar melhor, de uma forma mais ágil, mais eficiente, sabendo delegar mais, sabendo priorizar, sabendo em que momentos que eu preciso me esforçar. E fazer tudo isso de forma organizada traz uma paz para o coração que é muito boa de se viver. E pensando nessas questões, pensando em como conhecer esses métodos, como ter aprendido essas lições, me ajudou tanto. Eu comecei no ano passado a tentar responder a seguinte pergunta: o que hoje, eu, com quase 10 anos de casamento, ensinaria para a Vitória, recém-casada? O que eu sei hoje que faz com que a minha vida seja mais fácil, mesmo criando 3 crianças, do que quando eu era recém-casada e não tinha filhos nenhum? Por que algumas coisas que eram tão difíceis hoje já não são mais? O que mudou? Minha cabeça mudou, é verdade. Eu mudei muito. Mas meus princípios continuam os mesmos. Eu continuo entendendo que o lar é importante, que eu preciso me dedicar nisso aqui. Mas agora eu tenho mais comos. Os meus comos, as minhas maneiras. Hoje elas são bem mais claras na minha mente. Isso me ajuda a arregaçar minhas mangas e ser mais eficiente. Foi então que eu comecei a anotar tudo isso. E cheguei até esse material, que é o Cronograma do Lar. Um e-book todo escrito por mim, que vai ajudar outras mulheres a percorrerem essa jornada que eu já percorri. Aqui eu vou ensinar os métodos que me ajudaram e que me ajudam até hoje. Coisas simples, como dormir com a sua pia limpa, mas que nós passaremos a fazer com constância. No cronograma, teremos uma conversa inicial no nosso primeiro módulo sobre por que eu deveria me importar em cuidar do meu lar. Gente, se você não quer fazer uma coisa, você vai fazer? Não vai mesmo. Se você não quer tirar sua carteira de motorista, você vai lá no Detran se matricular? Não vai. Para a gente fazer qualquer coisa nessa vida, a gente precisa querer, precisa entender o valor daquilo ali que a gente está fazendo. Isso nos dá motivação para que sejamos firmes no meio desse processo. Então, no módulo 1 do nosso cronograma, leremos o texto de Tito 2 e teremos uma conversa sobre a mulher de Provérbios 31, pensando por que eu deveria me importar com esse trabalho que eu tenho aqui em mãos para fazer? Por que eu tenho que dar tanto valor para o meu lar quanto eu dou para uma carreira fora dele? Depois disso, iremos começar a colocar a mão na massa no nosso módulo 2, onde teremos 40 aulas de criação de rotinas e hábitos que vão me ajudar na manutenção do meu lar. Seria a ideia da gente entrar no nosso modo automático. Quando eu acordo de manhã, o que eu preciso fazer? Ah, já sei. Quais são as atividades que eu preciso fazer todos os dias? Claro, se o filho ficar doente, se alguma coisa outra acontecer, tudo bem, mas essa vai ser a exceção. O que eu me esforçarei diligentemente para praticar todos os dias, que ajudará o meu lar a se manter em ordem. Isso trará beleza, isso trará limpeza,
Isso trará alegria para minha família de um modo geral. Quem não gosta de viver num lar bonito, num lar organizado, num lar arrumado? Todas nós, não é mesmo? E eu penso que às vezes a gente acha que o trabalho no lar, ele está muito atrelado a você fazer uma faxina. Você vai lá, você faz uma faxina, pronto. Aí a família senta na mesa para jantar, depois daquele dia de faxina que você trabalhou o dia inteiro. E aí o que acontece? A pia tá cheia de louça. O chão tá cheio de resto de comida. A gente fica assim, meu Deus, eu faxinei essa casa toda. Por isso que eu realmente acredito que a manutenção seja algo tão importante. Porque é a manutenção que vai nos ajudar a manter a nossa casa constantemente em ordem. A bagunça, ela pode voltar em momentos do dia, mas a gente vai ter os momentos de bagunça e vai ter os momentos de ordem. Momento de bagunça, momento de ordem. Isso vai nos ajudar bastante. Além disso, no nosso módulo 2 também teremos algumas conversas de reflexão, porque quando a gente pensa em lar, um risco que a gente pode correr é de sair de um extremo ao outro. A gente, às vezes, vive com uma mulher que não cuida de nada do lar e a gente acaba correndo para o lado da mulher que negligencia completamente a si mesma em prol do lar. E esse não é o objetivo aqui do cronograma. O objetivo do cronograma é que a gente consiga equilibrar todas as nossas demandas. Então, teremos conversas também sobre por que eu deveria cuidar de mim para poder cuidar do meu lar? Por que eu deveria ter meu momento com Deus antes de ir trabalhar na minha casa? Por que eu deveria exercer a hospitalidade? Então, no meio dessas nossas aulas práticas e de criação de rotinas, teremos também algumas aulas de reflexão para nos manter motivadas, olhando para o nosso alvo, pensando no porquê que a gente faz aquilo que a gente faz, da maneira como a gente está buscando fazer. Combinado? E aí, depois que a gente encerrar esse módulo 2, vamos para o nosso módulo 3, porque eu acredito que para a gente conseguir ter uma boa rotina, ter agilidade, a gente precisa de uma casa que nos ajude nesse processo. Se você tem uma casa muito cacarecada, onde as coisas estão todas emboladas, misturadas, onde não há ordem, você não vai conseguir limpar a sua casa rapidamente. E essas rotinas que a gente montou no módulo 2, talvez fiquem muito difíceis de serem realidade na sua vida. Então a gente precisa atrelar a uma boa rotina, a um conjunto de bons hábitos, a um coração que deseja ser melhor no serviço do lar, uma casa que é prática, uma casa que está em ordem, uma casa que eu vivo apenas com aquilo que eu realmente preciso. É a ideia de eu viver com menos para viver com mais, para viver melhor. Então, no nosso módulo 3, nós começaremos um destralhe. Teremos 10 aulas, onde nós vamos, em cada aula, ter atitudes práticas mesmo, de coisas que a gente vai tirar da nossa casa, de coisas que a gente vai organizar e como que a gente vai fazer isso, para que a nossa casa seja um lugar mais fácil de ser limpo e mantido. Então, o que é o cronograma? O cronograma é isso. Por que eu deveria cuidar do meu lar? Criação de hábitos e rotinas e como ter uma casa prática. Esse é o pilar desse nosso método. Foi todo elaborado por mim e que eu estou muito feliz de poder oferecer essa oportunidade para vocês. Eu gostaria muito que no início do meu casamento eu tivesse acesso a um material como esse. E o cronograma, além disso tudo que eu falei, ele é um material muito lindo. Ele é um caderno, vocês vão receber esse e-book. E ele é cheio de espaços que vocês vão poder preencher com as rotinas que vocês vão montar. Então, por exemplo, vamos dividir o nosso serviço pesado da nossa casa, aquelas atividades que a gente não precisa fazer todos os dias. Então, vocês vão receber essa tabela, onde vocês vão poder preencher tudo aqui, vão poder escrever o seu menu, alimentação, o que você costuma cozinhar na sua casa, vamos anotar como é que a gente vai dividir essas proteínas para que a gente consiga ganhar tempo em outro dia, organização alimentar, cheio de versículos, cheio de reflexões. Aqui é o nosso foco para cada dia da semana. E além desse e-book, vocês também vão receber os anexos, que são mais recursos. Então aqui é a nossa tabela, um foco para cada dia da semana, para que a gente tenha tempo para a gente, para a nossa família, para o Senhor, para a nossa casa. Nossa rotina matinal, para que a gente consiga viver no modo automático. Como que a gente vai dividir o trabalho pesado da nossa casa, dividindo a nossa casa em 4 zonas e limpando cada zona por semana. O que nós sabemos cozinhar, como que a gente vai organizar isso daqui. Demandas mentais, gente, cuidar da casa, às vezes a gente acha que é só um trabalho de limpeza, de organização, mas tem uma demanda mental daquilo que a gente tem que fazer, que a gente tem que realizar, e meu Deus, o que tem que comprar,
que eu tenho de compromisso essa semana? Então, teremos muitas conversas sobre isso. Então, por exemplo, vocês vão receber lista de mercado, vocês podem imprimir isso aqui quantas vezes vocês quiserem. E ter uma por semana aí, deixar na porta da geladeira, eu achei super lindo. Para diminuir essa demanda mental. Vocês também terão cardápios que vocês vão poder montar semanal das refeições, se vocês quiserem. Podem imprimir quantas vezes vocês quiserem. Um plano semanal que é um resumão de tudo que a gente vai ver aqui no nosso cronograma. Todas aquelas coisas que a gente precisa fazer todos os dias, os hábitos que a gente está desenvolvendo, o que eu vou meditar, quais são meus compromissos, o que eu preciso comprar, qual é o foco da minha semana. Tudo isso para me ajudar a olhar para o meu lar com o seguinte pensamento. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu tenho que fazer no dia de hoje. E parar com essa coisa de viver apagando incêndio. Parar de tratar o lar como se o serviço no lar fosse algo intuitivo. Ah, não, preciso estudar para cuidar de casa, não. Eu vou fazendo, vou levando. E vive no meio do caos, no meio da desordem. A gente pode acordar um dia pela manhã e falar, opa, qual é o foco do meu dia hoje? O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que comprar? Eu sei, tá tudo ali. Eu me preparei, eu me organizei para isso. Porque esse é um trabalho importante merece sim o meu esforço e a minha dedicação. Se você concorda comigo, se você quer aprender mais, quer entender como funciona a fundo esse método, todo dia receber uma missãozinha, um desafio para você implementar no seu lar e melhorar a sua rotina, para que você crie hábitos que vão te auxiliar nesse serviço, chegou a sua hora. Esse aqui é o Cronograma do Lar, um método feito com muito amor, muito carinho, que eu desejo que seja uma bênção na sua vida. É aquilo que eu faço na minha e que eu organizei, de modo que qualquer pessoa trabalhando fora ou ficando integralmente no lar possa aplicar dentro da sua realidade. O método ele é todo adaptável, não tem nada do tipo, faça isso assim assado na hora tal. Não. Quem vai estipular exatamente quando você vai fazer cada uma das orientações que eu passo no cronograma é você, de acordo com a sua realidade. Iremos montar a sua rotina, fazer a divisão da sua casa, de acordo com aquilo que você vai decidir que é melhor para a sua família e para o seu lar. Eu espero que seja uma bênção na sua vida. Estou animada porque teremos uma comunidade onde poderemos postar fotos, se inscrever, comentar umas com as outras sobre como será essa nossa jornada caminhando juntas para um lar melhor, mais organizado e uma família mais feliz. Te vejo lá. Um beijo!